Estamos de volta com o programa Conexão, hoje falando da crise na usina de canas-de-açúcar, álcool e os seus produtos correlacionados. Antes de voltar ao assunto, aqui com o superintendente da Alcopar, eu gostaria de lembrar vocês que o programa Conexão só é possível graças à sua colaboração. Entre em contato com a gente pelo 41 8401 0909 e faça você também parte da família Evangelizar. Voltando a conversar então com o José Adriano da Silva Dias, a gente estava aqui num papo bacana falando sobre essa crise. Quero voltar a te perguntar uma outra situação que a gente está observando que é gerado pela crise. Parece que os grandes grupos, né, estão comprando essas usinas menores, né, evitando um fechamento, né, tentando assimilar. Até que ponto esses grupos vão conseguir comprar essas usinas? Como que você vê essa situação? Eu acredito que é uma consequência natural da economia, vamos dizer assim, internacionalizada hoje. Certo. A escala industrial, que até pouco tempo atrás dava competitividade para uma indústria, hoje ela se deslocou muito. Quando o Proálcool começou, na década de 80, você com 220 mil toneladas, você viabilizava uma implantação de uma indústria. Certo. Hoje, essa curva já se deslocou para 1,5 milhão, 2 milhões de toneladas que são necessárias para poder viabilizar uma indústria dessa. Então, essa mudança na escala de produção, em virtude da redução significativa da margem de lucro, obrigou o desaparecimento de muitas empresas pequenas. E também deficiências na própria gestão. Não é só o lado econômico, as deficiências de gestão também prejudicaram essas empresas. Certo. E acabou elas sendo, vamos dizer assim, absolvidas por outras empresas maiores, vizinhas e coisas assim. E essas maiores você vê que elas são fortes, estão conseguindo se manter na crise. Temos grupos muito fortes aqui no próprio estado do Paraná e fora do estado. Lógico, também sofrem as dificuldades, também sofrem as crises, a escassez de recursos, mas possuem outros mecanismos que possibilitam, vamos dizer assim, passar por essas dificuldades com maior facilidade do que um grupo menor. Estão conseguindo alternativas, digamos assim? Estão conseguindo alternativas porque tem um patrimônio maior, uma escala maior, ou conseguem oferecer maiores garantias ao órgão financiador. Isso tudo contribui para a sobrevida dessas empresas. Então, nós vemos muitas que vão fechar, mas essas grandes com certeza deverão se manter, né? Com certeza. Essas que vão fechar, além de problemas, vamos dizer assim, muitas vezes de gestão, em virtude de conflitos familiares ou mesmo deficiência de gestão, eles têm também a ociosidade. O que é a ociosidade? Você tem uma determinada indústria que você tem que produzir, vamos dizer assim, 10 unidades. Se você produz só 5, o teu custo fixo tem que ser rateado e custa o dobro. Certo. Proporcional à produção que você tem. Então, isso acaba inviabilizando a atividade, porque é o que a gente falou da escala. Você tem uma indústria, você tem lá operador de moenda. Esse operador de moenda tanto esmaga 8, 10 mil toneladas por dia, como esmaga 1.000. O custo dele é o mesmo. Sim. Ele tem que comer do mesmo jeito, ele tem que pagar suas obrigações sociais, seu aluguel, etc. E o custo é o mesmo. E a produção que vai se diluir esse custo é muito menor. É muito menor, né? E o Paraná, mesmo com essa crise, é um estado forte? O Paraná, até pouco tempo atrás, ele era o segundo maior produtor do país, Certo. ficando atrás apenas de São Paulo. Com esses adventos aí das condições climáticas, crises que passou e etc., outros estados acabaram incentivando a produção. Certo. De que maneira? Através de procedimentos tributários, incentivos fiscais que acabaram, digamos assim, otimizando a produção nesses estados. É o caso de Goiás, Minas Gerais, o próprio estado do Mato Grosso do Sul, que acabaram adotando internamente incentivos fiscais promovidos pelos governos desses estados, que acabaram alavancando a produção. Certo. Então, os industriais que queriam montar uma indústria chegam no estado, na Secretaria da Fazenda e perguntam qual o incentivo que tem para montar a minha indústria em tal cidade. No caso do Paraná, nunca foi dado muito incentivo
para a industrialização nossa. E acabou resultando que nós caímos de segundo para quarto e a partir do próximo ano provavelmente sejamos o quinto. Uma pena, né? Então hoje estamos perdendo para São Paulo, para Goiás, para Minas e o ano que vem vamos perder para o Mato Grosso do Sul também. E São Paulo seria o primeiro lugar? Primeiro lugar. São Paulo, muito à frente, 60% da cana industrializada no país é paulista. É industrializado lá e a cana é plantada lá ou só para a gente entender? Não, a cana é plantada lá. A Também. cana é uma cultura que ela não se presta para grandes distâncias. Certo. O ideal é que os canaviais estejam localizados no raio de 20 quilômetros, 18 a 20, no entorno. Porque o transporte da matéria-prima é muito caro. Verdade. E para você ter uma ideia, hoje uma tonelada de cana você produz aí em torno de 100 quilos de açúcar ou 85 litros de etanol. Então, se o transporte for muito caro, inviabiliza a atividade. Inviabiliza a atividade. Então, uma pena, né, ver que o Paraná vai perder esse posto, né, por questões mesmo de incentivo, como você apontou, né? E você veja, é uma coisa que não dá para entender. O Paraná hoje tem ocupado com a cultura da cana-de-açúcar 3,5% da área agricultável do estado. Certo. Nós temos a região noroeste do estado, onde a maior parte das áreas agrícolas são áreas degradadas ou semidegradadas, com pouquíssimo, vamos dizer assim, gado por hectare. Certo. A maioria são pastagens, por isso é que eu digo gado. Quer dizer, e poderíamos transformar essa região, mudar o cenário dela, voltar a produzir, porque quer queira, quer não, a cultura da cana-de-açúcar recupera essas áreas. Porque ela emprega alta tecnologia agronômica e acaba recuperando as áreas que hoje estão subaproveitadas. Por que você acha que isso não acontece? Talvez devido à falta de próprio incentivo. Certo. Incentivos públicos, incentivos dos próprios empresários em botar o seu dinheiro e ter o retorno necessário, que é o que a gente falou há pouco da crise vivenciada pelo setor. Empresário algum vai meter a mão no bolso, aplicar o seu capital, sem ter certeza que vai tê-lo de volta. Todo mundo quer ter pelo menos uma segurança mínima, Certo. com a política pública que seja satisfatória e que assegure o equilíbrio daquele investimento. Então, acho que está faltando bastante políticas públicas, Com né, certeza, para não tem incentivar, dúvida. porque o Paraná teria um potencial bem maior, né, como você falou. Nós temos, segundo o próprio Ministério da Agricultura, nós temos 3.900.000 hectares de terras aptas à cultura da cana-de-açúcar. Nós temos hoje no Paraná apenas 618 Muito pouco. plantado com cana. Muito pouco. Então, Agora, eu gostaria que você me falasse um pouquinho do trabalho da associação, como que funciona. a associação é uma entidade de classe, nós temos ali uma entidade de classe, que é a Alcopar. A Alcopar foi fundada em 1981 pela família Meneghetti, na época que tínhamos apenas 4 empresas no estado, né? A família Meneghetti foi uma das pioneiras. Então, sou felizado, foi o primeiro presidente, ficou durante várias gestões. E a Alcopar, então, ela foi montada com a finalidade de representar o setor de açúcar e álcool do estado. Na época eram apenas 4 empresas, mas nós estávamos em pleno pró-álcool e começou a proliferação de empresas que seria destilarias de álcool. Nós Certo. tínhamos 4 usinas, usina é aquela que produz açúcar e álcool. E E a destilaria que a gente diz é aquela que produzia só álcool, só álcool. só etanol. Então, essas empresas começaram a ser montadas e a Alcopar, então, foi constituída como um foro, onde iam ser discutidos os interesses, iriam ser formulados os pleitos do setor. Com o passar do tempo, surgiu a necessidade de criarmos as entidades sindicais. Hoje nós temos 3 sindicatos. O Sindicato da Indústria do Açúcar, o Sindicato da Indústria do Álcool e o Sindicato da Indústria do Biodiesel. Por que 3 sindicatos, não criam um só, simplesmente? Porque a legislação nossa cria grupos distintos. Então, o açúcar é do grupo 1, alimentação. O álcool, etanol, é do grupo da indústria química e farmacêutica. Certo. O biodiesel já é outro grupo, e assim por diante. Então, por energias, isso, aí vai dividindo. então, por isso que na nossa casa lá nós temos 4 entidades. Certo. Os sindicatos, eles se dedicam mais à qualificação, aperfeiçoamento da mão de obra dos nossos colaboradores.
Então, o ano passado, para você ter uma ideia, os sindicatos qualificaram, junto com as suas empresas associadas, qualificaram mais de 5 mil trabalhadores no estado do Paraná. Bastante. E a Alcopar fica mais para a parte institucional, a parte de trabalho junto às assembleias legislativas, ao Congresso Nacional, às prefeituras municipais. E atrás dos direitos. Atrás né? dos direitos, brigando administrativamente, juridicamente, quando é o caso. Essa é a atividade da Alcopar e dos sindicatos. Agora, o principal de tudo isso é que nós temos no estado do Paraná uma união muito forte. Para você ter uma ideia, a Alcopar, os sindicatos, é o único estado que tem 100% das unidades produtoras do estado afiliadas. Olha, que interessante. E o importante Isso disso, é muito bom. diferentemente de outras atividades, não existe a obrigatoriedade de você se afiliar. Você vai procurar a entidade e fazer parte dela, porque você quer receber os trabalhos que são prestados, os serviços que são prestados em contrapartida. Muito bom isso. E nós temos hoje 100%. Isso é importante. O trabalho está funcionando direito. Com certeza. Bom, José Adriano, para terminar, que passou bem rápido, eu gostaria que você falasse assim, rapidinho, você que está nesse ramo há alguns anos, né? Ontem, só comentasse para a gente, apesar dessa crise, como que você vê o futuro, né, para as usinas? Eu vejo o futuro de forma promissora. Eu sou sempre um otimista nato. Muito bom. Eu acredito que nós temos hoje duas formas de energia. Nós temos a energia fóssil e a energia renovável. A energia fóssil, ela está com os dias contados. Muitos falam que vai acabar. Não, eu não acredito nisso. Eu sempre brinco que a idade da pedra acabou e continua tendo pedra até hoje. O combustível fóssil deverá acontecer algo parecido. Só que o seu custo vai aumentando tanto que vai ficar inviabilizado a sua utilização como é hoje. Certo. E a energia renovável, não, está aí. Basta nós termos luminosidade, solo e água que nós estamos produzindo, com a graça de Deus. Então, é muito simples. Nós vamos ter que deslocar essa produção. Além do mais, nós temos o aspecto ambiental. A energia renovável, o etanol em si, ele emite 90% menos poluentes do que a energia fóssil. Certo. A energia fóssil, o homem vai lá, pega no subsolo o carbono que está armazenado há milhares e milhares de anos e joga para a atmosfera. A nossa cultura da cana-de-açúcar faz exatamente o contrário. A fotossíntese, que a gente aprende lá na escolinha primária, né? Ela capta o CO2 e fixa esse CO2 no solo. E faz o processo de solo. Exatamente. Então é isso que a gente diz que o etanol, ele também polui, é verdade. Só que a cadeia, o sistema produtivo como um todo, desde o plantio da cana-de-açúcar, o transporte, industrialização, o uso do combustível, ele é superavitário. Ele capta 208 quilos de CO2 a mais da atmosfera do que toda a cadeia emite. Então, é um combustível que a gente diz um combustível limpo. Então, é o futuro, né? E é o que a gente precisa. Bom, gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade para vir conversar com a gente. Até uma próxima. Se Deus quiser. Obrigado. Bom, o programa Conexão fica por aqui. Nós voltamos numa próxima edição. Até logo.